A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Mais um dia em nossas vidas, aprendendo, absorvendo um pouco mais da palavra de Deus. Principalmente nesses dias turbulentos, onde só se ouve dizer em coronavírus, Covid-19, pandemia, epidemia, desgraça. Isso tem abalado as nossas vidas. Tem feito com que o nosso espírito, de uma certa forma, se reprima. Tenha feito com que a nossa alma se autoflagele. Porque eu vejo que uma das piores desgraças que hoje temos ouvido e presenciado são fake news. Irmãos, isso tem feito tanto mal, tem feito tanta desgraça, tem prejudicado tantas pessoas. Eu não consigo acreditar porque tanta mentira, porque tanta inverdade, no momento que nós precisamos ter a certeza de algo, que nós precisamos calcar, os nossos pés em algo sólido. Mas não, como a Bíblia diz, dias piores virão. E vem de várias formas, amados. De várias formas estamos sendo prejudicados, estamos sendo assolados, estamos nos tornamos desanimados diante da nossa correria, diante do dia a dia. Muitas vezes deitamos, não conseguimos dormir, e quando caímos no sono, despertamos assustados, amedrontados. Sabe por quê? Começa a fluir aquilo que não queremos sentir, que não queremos ouvir, que não queremos saber. Mas uma coisa é certa, que a palavra de Deus, ela é infalível, e ela traz conforto, ela traz refrigério, ela acalma, amansa a nossa alma, nos traz expectativas de vida. Mesmo dias piores vindo, nós estamos firmes e esperando que se cumpra a promessa de Cristo em nossas vidas, como já se cumpriu, que o seu plano salvífico, o seu plano de salvação foi suficiente para que possamos ter vida aqui, enquanto caminhamos como peregrinos, uma vida de alegria plena na eternidade com Cristo. Eu quero trazer nessa noite uma mensagem que não será muito longa, mas que vai trazer bastante calmaria nos dias de hoje. É um capítulo de Mateus, o capítulo 28, onde eu lerei do 18 ao 20, que ele traz como regra a grande comissão. Mas nós vamos discorrer um pouco mais todo o capítulo, que é curto, e vamos ver e notar algumas orientações, algumas promessas, alguns desafios, para que possamos superar dia após dia. Isso, precisamos reabastecer o nosso espírito, a nossa mente, com aquilo que nos traz alegria e que traz certeza nas nossas vidas. Então vamos ler Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, que diz: Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, porque Tu és a nossa rocha forte, Tu és a nossa ponte, o nosso socorro presente, Pai. E agora queremos pedir, Pai, que a nossa mente se abra para que possamos beber da Tua palavra, dessa fonte inesgotável de sabedoria e de verdade.
queremos te louvar e repreendemos, Pai, toda ação do mal, todo espírito de confusão que venha querer, Pai, interromper a tua palavra com o teu povo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui esses versículos se referem praticamente à grande comissão, uma ordem, um imperativo da parte do nosso Pai. Mas é interessante buscarmos um pouquinho mais o contexto, bem superficial, para um bom entendimento. E eu quero trazer como título uma frase que diz: nunca deixe de acreditar. Irmão, nós que estamos fincados em Deus, que nós nunca deixemos de acreditar, nunca, naquilo que vem da parte de Deus, de Cristo nosso Senhor. Nunca deixe de acreditar quando a ordem parte dos céus, quando a ordem vem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Como eu já tenho dito, estamos perturbados, amados. Estamos afligidos, estamos acuados, perplexos, amedrontados, feridos. Mas algo que nós temos que carregar como arma para que possamos abater todo esse mal é nunca deixar de acreditar. E quando eu falo nunca deixar de acreditar, é naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Veja que a partir do verso 1 de Mateus 28 diz o seguinte: depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide e imediatamente dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Ora, eu vou-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Interessante esse texto. Eu trouxe 3 divisões para que a gente possa meditar essa noite, no próximo dia, nas próximas horas, na próxima semana, e estarmos crentes que nunca deixe de acreditar. E a primeira divisão diz o seguinte: não deixar de acreditar é fechar os olhos e ouvidos diante das rejeições. Veja bem, não deixar de acreditar é fechar os olhos e ouvidos diante das rejeições. Veja no verso 7 e 8, diz o seguinte: agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Ora, e vou-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Irmãos, a cultura da época
não aceitava testemunho de mulher. A mulher não tinha valor nenhum naquela época. E veja, quando a gente diz não deixar de acreditar, é fechar os olhos e ouvidos diante das rejeições, foi porque a ordem veio dos céus. A ordem veio de um anjo enviado pelo Senhor. Essas mulheres poderiam questionar e falar, mas o nosso testemunho não vale. Como vão acreditar em nós? Nessa cultura machista em que nós vivemos. Mas elas não questionaram. E nessa primeira divisão, eu convoco você a fechar os seus olhos e ouvidos para as rejeições que nós temos sofrido a cada dia, a cada momento. Muitas vezes nos achamos indignos de levar uma palavra de conforto, de chegar diante de alguém que tem uma certa autoridade, medo de expressar a verdade que nos foi dada. Irmãos, elas iriam levar para os discípulos de Jesus que o nosso Cristo não estava no sepulcro, tinha ressurgido. E olha a coragem dessas mulheres que não questionaram. E eu acho interessante também, nesses 2 versículos, a pressa, tanto do anjo que dá o recado, a ordem, e como elas absorveram e também se apressaram a levar essa mensagem, sem pensar se iam ser rejeitadas ou não. Veja que no verso 7 diz o seguinte: o anjo, ele fala, vai imediatamente, disseram os discípulos. E elas no 8 falam que saíram apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram. Veja, o anjo falou, saia imediatamente para dizer que ele ressurgiu. E elas saíram apressadamente e correram para anunciar aos discípulos. Isso é coragem. Isso é ter certeza de que a mensagem é verdadeira e de que algo bom elas vão levar para o coração daqueles que estão aflitos, daqueles que estão sem uma luz diante dos seus olhos. E nós nos colocamos assim, muitas vezes com medo, ao contrário delas. Começamos a colocar diante das nossas vidas, diante do nosso caminho, diante do nosso presente, diante de aquilo que está por vir, um medo, uma desconfiança, um temor das pessoas que vai nos levar a um barramento. É difícil. Não é fácil, não vou falar que é fácil não, servir a Cristo, não é fácil não. Tem muitos que pregam falando que é só você falar o que Deus quer, mas não é bem assim. Tem que haver um cuidado. E o cuidado maior é entender, é saber de que a mensagem que você vai levar para alguém, ou a situação que você vai se envolver, tenha credibilidade, que tenha vindo dos céus. Então não deixar de acreditar é fechar os olhos e ouvidos diante das rejeições. Elas não estavam preocupadas se iriam ser rejeitadas, se iam ser escarnecidas, zombadas. Não, porque a mensagem veio dos céus. E muitas vezes deixamos de apresentar o céu aqui na terra por vergonha, por desconfiança, por medo. E assim vamos andando, capengando-se, arrastando-se do capacho. Não, muito pelo contrário. Irmãos, não vamos confiar na força do nosso braço, na nossa sabedoria, no nosso estudo, se sou doutor, se sou PhD, se sou mestre, não. Saiba simplesmente que você é um vaso, a coroa da criação, e que seu Deus não mente. E que se Ele manda você fazer alguma coisa, se através de sonho,
se é através de revelação, se foi a palavra lida que você compreendeu e aquilo mexeu no seu coração, não tenha medo. Faça como elas. E elas não foram capengando. Elas escutaram a ordem do anjo, saiam imediatamente. E elas se apressaram. E elas correram. E muitas vezes, amados, para falar alguma coisa de bom, nos encostamos em algo, nos escondemos em algo, deixamos a coisa no ar, para que a outra pessoa pegue. Sabe, é uma situação difícil, mas temos que atentar para isso. A segunda coisa, a minha segunda divisão diz o seguinte: não deixar de acreditar é você ter a certeza de que Deus se faz presente no seu trajeto. Veja que interessante, veja que fôlego de vida que Deus nos dá. Não deixar de acreditar é você ter a certeza que Deus se faz presente no seu trajeto. Versículo 9 e 10 diz o seguinte: de repente, Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temas, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Amados, não deixar de acreditar é você ter a certeza que Deus se faz presente no seu trajeto, ou nesse negócio, ou nessa instrução, nesse ide. Ele não deixou simplesmente pela ordem do anjo, não deixou simplesmente que aquelas mulheres atendessem somente a voz do anjo e saíssem sem direção. No caminho, no trajeto, Jesus se faz presente, dando mais certeza ainda, e confiança e coragem àquelas mulheres. E muitas vezes, amados, nós saímos a obedecer algo que lemos, que aprendemos, mas muitas vezes no meio do caminho nos falta mais coragem, um encorajamento para que possamos ir adiante, mais longe. E é nessa hora que o nosso Deus não falha. Foi nessa hora que a voz de ordem foi dada e a sua presença se manifestou naquelas mulheres que o adoraram e o abraçaram. E eu creio que tiveram mais certeza ainda do que iriam fazer. Irmãos, não deixar de acreditar é você ter a certeza que Deus se faz presente no seu trajeto. Elas saíram com temor, só que com certeza. E muitas vezes a nossa vida nos aparenta temor, tremor, incerteza, insegurança, mas quando vem de Deus, nada impede o nosso trajeto e a nossa obediência à palavra de Deus. Amados, é difícil, né? Você não sabe o que você faz hoje. Você não sabe se pode colocar máscara, se tem que andar sem máscara, se tem que passar 3 vezes o álcool gel na mão e depois tem que lavar com sabão, porque senão cria uma película e aquilo não traz mais efeito. Não sabemos se tem que ficar 1,5 metro ou 2 metros longe da próxima pessoa. Se nós somos obrigados, irmãos, a ir em qualquer estabelecimento e perguntar se eu posso entrar, porque é perigoso você ser rejeitado, porque tudo é fake news. Não sabemos de mais nada. Estão nos isolando. Será que é o novo início de uma ordem mundial? Mas independente do que seja, do que for, quando no seu coração tiver a certeza de que a ordem veio de Deus e que Ele se fez presente no seu caminho, na sua trajetória, amados, nada nos impedirá. Somos passageiros aqui nessa terra, peregrinos. A nossa pátria
é os céus. E só chegaremos à estatura de varão perfeito na glória com Cristo. Por enquanto, vamos sofrer as intempéries da vida, as perseguições. Vamos não ceder, mas muitas vezes nos acalmar diante daquilo que o inimigo tem colocado diante de nós. E veja que se a gente continuar, nós vamos ver os religiosos ali subornando os guardas para que mentisse, para que falassem que os seus discípulos vieram à noite no sepulcro e os tiraram daí, o tiraram dali. Diante da verdade de Cristo, Satanás ele começa também a trabalhar, maquinar mentiras, para que possamos ficar inseguros, desconfiados. E veja que lá a partir do verso 18, que é o meu próximo tópico, que diz assim: não deixar de acreditar é ter a certeza de que nunca seremos desamparados. Não deixar de acreditar é ter a certeza de que nunca seremos desamparados. Veja, eu vou ler do versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns adoraram, mas alguns duvidaram. E é isso. A estratégia presente do inimigo da cruz é nos deixar com dúvidas. Eu não sei qual a sua dúvida hoje. Será que você não tem certeza da sua salvação? Será que você não tem certeza do seu chamado? Será que você não tem certeza daquilo que é verdade vinda de Cristo seja verdade no teu coração? Será que mesmo vendo acontecer, o inimigo consegue ainda criar dúvidas na minha, na sua cabeça, na nossa mente, no nosso coração? Não deixe. Não deixe. Não deixar de acreditar é ter a certeza de que nunca seremos desamparados. Veja lá no versículo 18 em diante. Chegando-se Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja o vídeo que lindo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Guardar, não algumas coisas, mas todas as coisas que Ele tem mandado. Guarde. E guardar não é você colocar no seu coração, numa caixinha lá dentro e deixar aquilo preso, aquilo mofando. Guardar é você exercitar isso na sua vida. Ensinando as pessoas tudo o que o Mestre, o Senhor, tem mandado. E isso tem que partir primeiro de mim e de você. Porque a promessa maior, e não deixar de acreditar, é que Ele nos diz que estarei convosco todos os dias. Todos. É hoje, amanhã, depois de amanhã, é a semana, é o mês, é o ano, é a década,